Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você já imaginou que cada história que deixa de ser contada favorece ou prejudica alguém ou um determinado grupo? Já imaginou a quantidade de histórias que o jornalismo deixa de contar diariamente? Quais são os grupos geralmente favorecidos com essa ausência? E quais os prejudicados? Como diria o meu colega jornalista Alceu Castilho, um país também se mede por aqueles que deixamos de chorar. Alceu escreveu isso num texto em homenagem a Antônio Canuto, que faleceu no dia 3 de dezembro de 2024. Um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra e militante das melhores causas da humanidade, Canuto é um herói brasileiro, cuja vida e a morte foram ocultadas do noticiário, porque, afinal, sua memória não interessa à classe dominante. Não interessa aquele pequeno número de pessoas privilegiadas que detém tanto, enquanto um grande número de pessoas detém tão pouco. Essa tentativa de apagamento é intencional e não acontece só com ele. O Brasil, eu sempre digo, é um país de histórias não contadas. Foi para contar um pouco dessas histórias que criei a TV Causas da Vida, da qual o Canuto era um entusiasta. Fizemos aqui diversas entrevistas com ele, tivemos oportunidade de fazer homenagens a ele em vida. Mas hoje vamos trazer e deixar registrada aqui um pouco de sua memória. Essa memória subversiva, tão incômoda aos poderosos. Para isso, trago 3 depoimentos exclusivos. Primeiro, vamos fazer memória da história da vida do Canuto, trazendo 2 depoimentos inicialmente. Um da Eunice de Paula e também vamos trazer o depoimento do monge Marcelo Barros. Ao final, para encerrar esse tributo, que nós não queremos que seja encerrado aqui, esperamos que seja multiplicado, né, como semente, que Canuto é. Ao final, vocês vão poder assistir às palavras carregadas de amor da companheira do Canuto, Dailir, que nos traz a dimensão do ser humano que ele foi. Viva Antônio Canuto, viva a luta do povo brasileiro por dignidade e libertação. Eu sou Eunice e eu conheci o Canuto em Campinas, na paróquia do Bonfim. Eu atuava nessa paróquia como catequista e Canuto veio para Campinas acompanhando um grupo de seminaristas claretianos, né, que estavam empenhados em uma vivência de uma igreja comprometida com o Concílio Vaticano II. E por isso a congregação achou por bem convidá-los a sair do seminário, porque não se coadunava com as posições dessa congregação. Então, lá que eu conheci Canuto. Em 72, nós fomos convidados, eu e meu esposo Luiz, a trabalhar na aldeia do povo Tapirapé. São os Ampuão, que são mais conhecidos como Tapirapé. Eles haviam pedido uma escola porque estavam empenhados numa luta pela terra, e a escola era entendida como um instrumento que poderia ajudá-los nessa luta. Canuto estava então trabalhando em Santa Terezinha, também substituindo o padre Francisco Gentel, que estava preso em Campo Grande, justamente por apoiar a luta dos poceiros por um pedaço de chão naquela região. Canuto então começou também a acompanhar essa luta dos indígenas, né, pela terra,
e sempre deu todo o apoio, né, a nós, eu e Luiz, né, na escola, e também as Irmãzinhas de Jesus, que já atuava entre os Tapirapé desde 1952. Então, a gente conviveu bastante tempo com o Canuto, né, como um grande companheiro que estava sempre ao nosso lado nessa luta. Canuto foi para a região e se tornou assim como um braço direito de Dom Pedro Casaldáliga, né? Ele tinha esse dom, né, das pesquisas, então ajudou muito a Dom Pedro na confecção da carta pastoral, né, fazendo as pesquisas, levantando todos os conflitos que havia pela terra, né? E ajudou assim a compor essa primeira carta pastoral escrita por Dom Pedro. Depois de muitos anos atuando naquela região, foi pároco em vários lugares, né, da prelazia. Canuto foi convidado para assumir um dos cargos de coordenação na CPT Nacional. Então, Canuto é uma pessoa assim comprometida desde sempre, né, com essa questão da terra, né, seja dos povos indígenas, seja dos camponeses, nessa luta que a CPT assume, né, como um organismo de igreja ao lado dos menos favorecidos desse país. Canuto deixa um legado imenso, né, ele também esse dom de fazer pesquisa e dom do registro, né, ele escreveu 2 livros sobre essa história da região. Um exatamente é pela luta da terra e o outro é a história da igreja na região. Então, tem esse lado também do registro da história que ele viveu, né? E mais recentemente fez um outro livro sobre o Padre Severino, que também pertence à CPT, já na região de Presidente Prudente, em São Paulo. Então, o nome de Canuto, a vida de Canuto, né, o seu compromisso permanecerão para sempre, né? É alguém que precisa ser lembrado sempre, né? Pela dedicação imensa que ele tinha, né? Com o povo mais humilde e com esse assumir das lutas desses povos. Eu só tenho a agradecer, não é, essa experiência que eu e Luiz vivenciamos junto a Canuto nesses anos todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, fazendo memória da presença, da atuação, da profecia mesmo, que nós tivemos no Brasil inteiro, na figura de Antônio Canuto, para mim, o que me toca é o modelo de cristão, de padre, de missionário que ele representou. Chegou, primeiro, filho de uma família de colonos no Sul, em Caxias do Sul, que com 30 anos de idade, padre, no momento em que toda a vida se descortinava pela frente e ele poderia fazer o que se chamava na época, talvez até hoje ainda se chame, de carreira eclesiástica, ele escolhe ir para o ponto mais longínquo e mais afastado dos grandes centros. E aí o que caracteriza, o que chama atenção, é esse modelo de cristão que não divide o material e o espiritual, que não se restringe a um espiritualismo de sacristia, mas numa região altamente conflitiva, ele vive a fé como entrega, como doação de vida
aos oprimidos, aos deserdados do capitalismo, aos excluídos desse sistema. E ele vive isso inteiro. E vive por anos e anos e anos. E quando, em 1977, ele deixa São Félix e vai para Goiânia para ajudar na Pastoral da Terra, praticamente em 1978, 79, mais tarde, ele se torna coordenador nacional dessa Pastoral dos Lavradores no Brasil inteiro. Novamente, o que a gente tem da parte dele é, primeiro, uma pessoa de muita sabedoria, muito discernimento. Quem encontrava o Canuto não tinha impressão de um cara assim desbravador, de uma coragem além do limite. Não, era ponderado, era uma pessoa que escutava muito, que não se via saindo na frente de tudo, ele ia junto com os companheiros e companheiras, e essa capacidade de diálogo, essa que faz com que o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, na nota que deu publicamente quando Canuto faleceu, o colocava como um companheiro de todos os momentos, porque ele ajudou na pastoral indígena, na pastoral da terra, no aconselhamento das pastorais de toda a diocese e da região. De fato, ele viveu como um profeta do amor divino, da solidariedade, de uma ecumenicidade, quer dizer, de um diálogo ecumênico com as religiões indígenas, com as religiões negras, mas principalmente na região, com a fé do povo, com aquele catolicismo popular do povo que não vai à igreja, mas faz as novenas em casa. Uma religião que não depende tanto do padre ou do vigário. As folias, as novenas, e ele se inseria plenamente nisso e era capaz de dar uma nota, ajudar a criar uma relação entre fé e prática de vida, entre fé e política. Então, gente, Canuto é para nós um modelo de profeta da pastoral popular, de todas as pastorais populares. E agora, animados por esse espírito dele, que nos acompanha do céu, nós continuamos juntos essa caminhada, eu e vocês. Beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Canuto, nesses dias, e sobretudo agora, não tem sido muito fácil. Apesar de ter recebido muito carinho, muito companheirismo, muita solidariedade, tudo isso é muito bom. Mas isso não alivia a dor e a tristeza em que estou sentindo. Mas falar do Canuto também é falar de alguém que foi meu parceiro por 30 anos, né? Que quando eu a via pela primeira vez, uma das minhas amigas me chamou de atrevida, porque eu já achava, só de escutar, um cara muito sabido, como foi a expressão que eu usei e comentei com minhas amigas naquele dia. E de lá para cá, né, foi 30 anos, 32 anos de convivência, de vida junto, de partilha, de muita cumplicidade. Canuto foi e será o meu grande amor, pai dos meus filhos. Do meu filho, das minhas 2 filhas e o vô querido do meu neto, Tiago. Nesses dias de muita dor e tristeza, a gente volta às memórias lá do início da vida junto. No meu aniversário desse ano de 51 anos, eu disse para o Canuto que eu tinha
mais tempo de vida vivendo junto com ele do que sem ele. E que eu nem lembrava mais e nem saberia viver naquele tempo sem ter sido vivido junto com Canuto. Então, revendo, relendo, reescutando muitas das suas falas durante todos esses dias, o que para mim me traz um pouco de consolo foi a caixinha da minha filha Luana, que tinha só 8 anos, quando ela relatava a figura desse pai, que de fato era tudo isso que ela diz, né? E eu lembro para vocês aqui que nos escuta, que a Luana, com 8 meses, foi a primeira vez que o Canuto ficou longe de nós, de mim e dela. E ficou 10 dias. Nesses 10 dias, 5 dias, a Luana ficou tendo febre todos os dias à noite. Até que um desses dias eu liguei para o Moura, um grande amigo nosso, que me levou para falar com um médico pediatra que também é amigo nosso, o Gil, que fez todos os exames na Luana na época e constatou que ela estava tendo febre de saudade do pai. Então essas falas da caixinha da Luana é realmente o vínculo maior que a gente pôde ter com Canuto. Desse grande amor que a gente tinha um para com o outro. E ele para com os filhos. Que é esse sol que iluminou e continuará iluminando as nossas vidas. É essa árvore florida que continuará florescendo em nós, em nossas vidas. E é esse homem de fé, de coragem e muito generoso, capaz de acolher a todos que encontrasse e que tivesse necessidade de cuidado. Esse é o Canuto companheiro, o Canuto pai, o Canuto irmão. E que fará e que já está fazendo muita falta para nós. Mesmo escutando nesses dias muitas falas sobre o Canuto. Esse irmão, esse que encantou, esse que fez sua Páscoa, esse que virou anjo, esse que está do lado de Deus. Essas foram palavras que a gente tem escutado em todos esses dias. Mas eu vou dizer a vocês que nos vê e nos escuta, que eu já passei por muitas dores, várias dores. Falo dores da perda da minha mãe, da minha irmã querida, dos meus 3 partos, inclusive o parto da nossa última filha foi ele que foi o parteiro, mas nada semelhante à dor que eu sinto hoje. É como se tivesse arrancado o meu coração ainda viva.